Capítulo 68. Depois desse julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes desses Melahins. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo Arsticapa, o terceiro Armen, o quarto Kakabaya, o quinto Turel, o sexto Rumiel, o sétimo Daniab, o oitavo Kael, o nono Barachel, o décimo Azazel, o 11º Armers, o 12º Bartarial, o 13º Bazazel, o 14º Ananel, o 15º Turial, o 16º Simapizeel, o 17º Yatharel, o 18º Tumael, o 19º Tarel, o 20º Rumel, o 21º Azaziel. Estes são os principais chefes dos Melahins, e os nomes dos líderes de suas centenas, e os seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O primeiro é Yecum, ou o rebelde. Foi ele quem seduziu todos os filhos dos santos Melahins e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. O segundo é Jezabel, o qual apontou o mau conselho aos filhos dos santos Melahins e conduziu-os a corromperem os seus corpos gerando humanos. O nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu os filhos dos homens aos instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo, a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivam de suas mãos para os que habitam sobre a terra, daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemui. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso da tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isso, assim como a pena e a tinta não nasceram para confirmar a sua fé. Desde então, eles não criaram, exceto que, como os Melahins, eles podem permanecer retos e puros, nem poderiam morrer. O que destrói tudo tem afetados. Mas por este seu conhecimento, eles perecem, e por isso também o seu poder os consome. O nome do quinto é Casiad. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. O golpe do embrião do ventre para diminuí-lo, ou o soco ao embrião do ventre para que seja abortado, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaet, ou o forte. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento do Altíssimo, habitando em majestade, revelou aos santos. Seu nome é Becá. Ele falou ao santo Mihael para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento. E para aqueles que apontaram toda a coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois ele é poderoso e forte. E estabelecido este juramento de Acae pela instrumentabilidade do santo Mihael. Estes são os segredos desse juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes de que o mundo fosse feito e para todo sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo.
Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, o qual continua imutável para sempre. E por este juramento, o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação, para sempre e sempre. Por este juramento, o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento, as estrelas completam seu progresso. E quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta, para sempre e sempre. Então nos céus tomam lugar os sopros e os ventos. Todos eles têm respiração ou espíritos e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros de granizo e da neblina, os tesouros da neve e os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante de Adonai Elohim. Eles exaltam com todo o seu poder de súplica. E ele, Adonai, os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome de Adonai Elohim para sempre e sempre. E com eles, ele estabelece esse juramento, pelo qual eles e os seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram e exaltaram e louvaram, porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o seu trono de majestade, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com os seus graus de corrupção, eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então, ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre o seu trono de majestade e justiça. Toda a iniquidade desaparecerá e se apartará diante da sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença de Adonai Elohim. Esta é a terceira parábola.